Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Flávio Augusto e ele estava contando sobre a trajetória de vida dele, sobre como ele saiu da pobreza, de uma situação difícil, estudando em escola pública e cresceu profissionalmente até se tornar um bilionário. E você já percebeu como isso é comum? Histórias de pessoas que saíram do absoluto zero, sem condições, sem estrutura e conseguiram ter grandes resultados na vida, enquanto outras às vezes cresceram num ambiente próspero com acesso a escolas particulares, cursos, grandes faculdades, pós-graduações, MBAs e mesmo assim não conseguem um resultado tão expressivo. Eu vi muito isso ao longo da minha vida e eu fiquei pensando como é que pode o resultado da pessoa não ter nada a ver com todo esse conhecimento técnico que ela tem. E foi quando eu descobri esse modelo que explica a nossa mente e como os nossos resultados são formados que tudo começou a fazer sentido. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Toda vez que a gente fala de mente, e eu faço isso direto nos meus vídeos, a gente coloca a mão aqui, né? Como se a mente estivesse no nosso cérebro. Só que a mente não está dentro do nosso corpo. Ela é algo muito maior e externo. O corpo é apenas um instrumento da nossa mente. Então você pode imaginar a mente como esse círculo maior e o nosso corpo como esse círculo menor logo abaixo. A mente, nesse modelo, é dividida em mente consciente e mente subconsciente. A mente consciente é a sua mente racional, é onde está o seu intelecto, as suas habilidades mentais. Essa mente que é capaz de pensar, de criar, ter ideias e principalmente a coisa mais importante, ela é capaz de escolher se ela vai aceitar ou rejeitar uma informação. E por que eu falo que isso é o mais importante? Porque a mente subconsciente não tem esse poder, ela simplesmente aceita tudo que chega até ela. E é muito importante você entender o funcionamento da sua mente subconsciente, porque ela que é a grande responsável pelos seus resultados, já que é nela que ficam as suas crenças. Não importa quantas horas você trabalhe por dia ou quanto você se dedique num projeto, num trabalho, enquanto as suas crenças não mudarem, os seus resultados não mudam. Agora, por que as crenças interferem tanto assim na nossa vida? A crença molda a forma como você enxerga e interpreta as coisas. Ela cria a lente pela qual você enxerga o mundo. E isso define tudo, porque é como se ela criasse uma parede em volta dos seus resultados e isso te limita. Conforme você vai mudando as suas crenças, você vai removendo essas paredes. E além de serem as grandes responsáveis por moldar o seu comportamento, as crenças também definem a sua vibração. E por que eu falo tanto de vibração? Porque dependendo de como o seu corpo vibra, ele atrai ou repele determinadas coisas de acontecerem na sua vida. E é aqui que entra a questão da lei da atração. Você vai viver ao longo da sua vida tudo aquilo que estiver em harmonia com a vibração do seu corpo. E o que define a nossa vibração são as nossas crenças. Porque lembra, a nossa vibração é formada pelo conjunto de pensamentos, sentimentos e ações. E qual que é a base da sua forma de pensar, sentir e agir? São as suas crenças. Você sempre vai pensar de acordo com aquilo que você acredita. Toda vez que você se depara com uma situação e aquilo desperta uma emoção, um sentimento, é o quê? É o encontro da situação com as suas crenças relacionadas a essa situação. Então a sua crença também vai interferir na forma como você se sente. E você sempre vai agir de acordo com o que você acredita. Se você acredita que esse é o certo e você é uma pessoa que faz o certo, então é isso que você vai fazer. A gente sempre faz tudo de acordo com as nossas crenças. Por isso que não importa o quanto você estude, o quanto você enche a sua mente consciente de informações técnicas, o que determina exatamente aquilo que você vive é a sua programação subconsciente, são as crenças instaladas na sua mente subconsciente. Tá, Lari, mas e como que a gente muda essas crenças? Algumas crenças vão mudando naturalmente ao longo da vida, porque você vai vivendo experiências e vai criando um conjunto de provas emocionais de que as coisas estão mudando. Então você passa a se enxergar cada vez mais capaz de fazer uma determinada coisa, você se enxerga cada vez melhor num esporte, você começa a aceitar cada vez mais algo novo como sendo algo natural para você. Isso acontece de maneira orgânica, conforme a gente vive. Mas as crenças mais profundas, geralmente aquelas ligadas à identidade, merecimento, dinheiro, ao valor pessoal, não mudam com o tempo, porque a sua mente entende que mudar essas crenças é algo perigoso.
perigoso. Por isso que quando você quer fazer uma mudança grande na sua vida, surge um conflito interno. A mente consciente quer avançar, mas a mente subconsciente quer te segurar aqui para te proteger. E é isso que o Bob Proctor chama de barreira do terror. É o momento exato em que uma ideia, uma intenção nova entra em conflito com uma crença que já existe. E as duas tentam ocupar o mesmo lugar ali e a vida te testa. Ela te testa para saber se você realmente quer romper esse padrão e mudar, ou se você ainda tem dúvida e acha melhor, mais confortável e mais seguro permanecer naquele padrãozinho antigo. Se você atravessa essa barreira do terror, você rompe o padrão e começa a produzir novos resultados na sua vida. Só que o problema é que não é uma barreira só. Você vai encontrar diversas barreiras e elas vêm muito bem disfarçadas. Por exemplo, eu vou te contar o que aconteceu comigo nesses últimos dias. Eu estava tentando criar essa identidade de criadora de conteúdo, uma pessoa que grava vídeos com frequência. Aí eu decidi, tal dia eu vou gravar o primeiro vídeo. Aí veio a primeira barreira, aquela que me impedia de fazer algo novo. Algo que eu não estava acostumada, não era comum na minha rotina eu sentar aqui e gravar um vídeo. Mas aí eu fui lá, venci essa primeira barreira, sentei e gravei o primeiro vídeo. Só que depois, quando eu fui gravar o segundo vídeo, veio uma segunda barreira. Não mais testando se eu era capaz ou não de gravar vídeos, mas testando se eu era capaz de manter a consistência nos vídeos. E como esse teste veio? Ele veio por meio de desânimo, eu tava me sentindo feia no dia, tava sem vontade de gravar, querendo deixar para outro dia. Eu sabia que eu era capaz, eu já tinha feito a primeira vez, mas eu tava totalmente sem ânimo, sem vontade nenhuma de fazer. E aí eu percebi o que estava acontecendo. Eu estava projetando essa falta de vontade de fazer para me manter naquele padrãozinho antigo de quem não grava vídeo. Aí eu pensei, isso é um teste. Eu não posso ceder agora. Eu fui lá, sentei, me arrumei e gravei o vídeo. O que você precisa entender aqui é que a barreira, ela sempre vem disfarçada e ela sabe exatamente aquilo que vai te impedir de fazer. Fui gravar o terceiro vídeo. Dessa vez, imprevistos aconteceram, coisas que pareciam estar além de mim. A barreira sempre vai usar justificativas plausíveis para te convencer a não fazer aquilo que você quer fazer. E foi nessa tentativa de gravar os vídeos que eu percebi que não é só uma barreira que você vai enfrentar, são várias. E conforme você enfrenta, elas vão mudando e vão ficando cada vez mais difíceis de perceber. Mas você precisa se manter forte no processo, que vai chegar uma hora em que elas vão parar de acontecer e o novo padrão vai ser estabelecido na sua vida. Se você realmente quer mudar os seus resultados, você precisa aprender a usar a sua mente consciente, as suas habilidades mentais para mudar a programação mental da sua mente subconsciente. Você precisa mudar as suas crenças. Esse é o único caminho. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso.